Tá na hora do Ceará mudar o seu esquema tático? O técnico Mozart precisa fazer mudanças no time titular? E também possíveis retornos que o Ceará pode ter no jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, jogo decisivo que vale premiação milionária. Tudo isso e muito mais nós vamos discutir e debater no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, torcedora alvinegra. Eu sou Daniel Farias e é um prazer receber você em mais esse vídeo diário aqui do nosso canal, sempre com informações, análises e também bastidores sobre o alvinegro de Porangabuçu. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a preparação do Ceará para esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogo importante, jogo decisivo na Copa do Brasil, mas já vou pedir para você deixar o seu like, deixar também o seu comentário, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar esse vídeo com outros torcedores alvinegros para que eles possam ficar bem informados sobre o nosso Vozão, o alvinegro de Porangabuçu. Mas vamos aos nossos assuntos do dia, começando com um debate que eu acho que é necessário. O Ceará não vive um bom momento na temporada, nós sabemos disso, você, torcedor, sabe muito bem disso. A sequência não é positiva, nós já trouxemos no vídeo de ontem. São 4 rodadas sem vencer na Série B, 2 empates ali com Londrina, com Vila Nova, um empate com gosto amargo demais, depois a derrota para o Sport, agora a derrota muito ruim para o Atlético Goianiense. O Ceará já está ali na parte de baixo da tabela, 14ª colocação. Eliminado na Copa do Nordeste, acabou caindo para o Vitória nas quartas de final. A sequência não é boa. E a gente sabe também que esse elenco ele não vai mudar. A janela só vai ser aberta no dia 20 de julho, então contratações não podem ser feitas até lá. O que nos leva a pensar e refletir que o Ceará precisa, com esse elenco, encontrar alternativas, encontrar soluções que façam o time voltar a desempenhar um bom futebol. Do ponto de vista de goleiros, do ponto de vista de um sistema defensivo mais sólido como um todo, aquilo que outrora já foi uma marca, um distintivo do Ceará, mas que nesses últimos jogos não tem sido. O Ceará tem sofrido muitos gols, e parte desses gols por falhas defensivas, um setor de meio de campo que a gente ainda não sabe muito bem qual é o meio de campo ideal ou titular do Ceará, e que tem sofrido também com lesões, afinal de contas o Zanocelo se lesionou, um setor de ataque que começou a dar uma respirada, mas que nessas últimas partidas não conseguiu render tudo aquilo que se esperava. Já são 3 jogos sem balançar as redes, não balançou contra o Sport, não marcou contra o Vitória e também não fez gol contra o Atlético Goianiense. O que nos leva a crer que o Ceará tem problemas e tem realidades que precisam evoluir em todos os setores do campo. Mas, como já disse, contratações não serão feitas. O debate que quero trazer para você, torcedor alvinegro, e claro, conto desde já com a sua participação, trazendo a sua opinião. Pode ficar à vontade para comentar o que você achar pertinente aqui nos comentários. Será que não seria o momento do técnico Mozart testar uma nova formação? Não apresento isso como a solução de todos os problemas do Ceará. Afinal de contas, nós sabemos que o Ceará lida com problemas de diversas esferas. Uma certa dificuldade financeira que é natural quando se trata de um ano de reconstrução, um ano em que o Ceará foi rebaixado, dificuldades na gestão de seu elenco, a gente pontuava a necessidade de mais contratações que não foram feitas, algumas dificuldades em relação a substituições ou escolhas que são feitas questionáveis pelo técnico Mozart, mas a solução que pode se enxergar nesse momento é: o Mozart está vendo que as coisas não estão acontecendo como ele gostaria ou como elas deveriam. Os resultados não chegaram nessas últimas partidas. Será que não seria o momento do Mozart mudar o esquema tático, mudar a forma de jogar do Ceará? Os jogadores continuarão sendo os mesmos. Então será que insistir nesse mesmo esquema e vendo que os resultados não estão chegando é o ideal? Ou seria que o melhor ou a alternativa seria mudar esse esquema? Ah, Daniel, mas para qual esquema? O Mozart é a pessoa ideal para pensar, para trabalhar nisso. Ele é formado, ele é capacitado, ele tem a sua comissão técnica, mas nós estamos aqui projetando ou fazendo questionamentos ou reflexões sobre alternativas que o Ceará precisa encontrar para voltar a desempenhar um bom futebol e que traga consigo os resultados. Por exemplo, eu percebo, e acho que você também, uma certa limitação nas laterais do Ceará. Será que uma alternativa não seria um esquema com 3 zagueiros? Você mantém o Éder e o Luizão, você acrescenta mais um zagueiro, que pode ser o Gilmar, jovem que já foi testado e
correspondeu bem quando foi, enfim, colocado ali diante de jogos importantes, foi bem, na minha visão. Quero saber o que você acha também. Você tem o Júlio César, que pode jogar ali, começar esse terceiro homem de zaga pelo lado direito, já que ele faz também a função de lateral. Então você teria um trio de zaga. Você povoaria um pouco mais o meio de campo, então você pode pegar um dos laterais e acioná-los como ala. Por exemplo, o Fernando é um lateral que tem características mais ofensivas. Ele funcionaria bem como um ala mais avançado. A gente às vezes percebe algumas limitações do ponto de vista defensivo. Então, se você dá uma responsabilidade mais ofensiva para aquele jogador, você tira ele, de certa forma, daquele sistema de defesa. Às vezes é bom, às vezes isso funciona. Você tem o Sanches também, que é um cara que quando apoia bem. E aí você pode ter ali uma dupla de volantes, um meia e mais um outro jogador ali pela ponta direita. Pode ser até o Melk, por exemplo, que já foi acionado. Em vez de jogar como um ponta direita, jogar como um meia, aberto pela esquerda. E aí você joga com dois atacantes, Fernandinho e Luca, talvez, ou quando voltar depois o Wendel Silva. Puxa, eu acho que poderia ser uma estratégia interessante. Mas quero saber o que você acha. Você pode bem dizer, mas o Daniel, o Mozart já fez o teste de 3 zagueiros e eu não gostei muito. Eu também não. Agora, a gente tem que lembrar que um esquema como esse, ele leva tempo para ser implementado. Não é colocar em um jogo pontual e depois não utilizar mais. Eu acho que é dar uma sequência com o time jogando dessa forma para que esse esquema possa ser adquirido de fato pelo time e os jogadores possam compreender, entender e desempenhar bem com esse novo desenho tático. Vamos pensar aqui, posso projetar rapidinho uma escalação ideal para o jogo talvez do Atlético. Acho pouco provável que o Mozart mude a escalação, mas se fosse, já que a gente está falando aqui de um vídeo de projeção, de reflexão, se fosse esse esquema, Bruno Ferreira seria o goleiro, talvez. O trio de zaga, nesse momento, eu colocaria o Júlio César, o Luizão e o Éder, e o Júlio César ali fazendo aquela função de zagueiro mais pela ponta direita, o Luizão mais pela ponta esquerda e o Éder centralizado. Você teria ali pela esquerda talvez o Fernando, que tem essa função. Você poderia ter pela ponta direita o Melk, ou a ala direita o Melk. Você teria ali talvez 2 volantes, seria Dieguinho e talvez o João Gabriel, acho que seria interessante. E como meio armador centralizado, o Matheus Araújo. E lá na frente você teria o Fernandinho e o Luca. E aí, o que é que acham dessa escalação? Não tem nada de provável escalação, é só uma projeção que eu estou fazendo, pensando numa possibilidade de será mudar o seu esquema, fazer um novo teste. Quero saber o que você acha sobre isso, se você acha que é uma medida que o Mozart pode adotar, ou se não. Não, Daniel, acho que bagunçaria ainda mais, tem que continuar nesse esquema, o que tem que acontecer é que os jogadores têm que render mais. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para a gente finalizar o nosso vídeo, outros assuntos importantes sobre o jogo de amanhã. O Ceará pode ter 2 retornos. No último boletim do departamento médico, 2 jogadores apareceram já ali naquele processo de transição. Quem são esses jogadores? O zagueiro Luiz Otávio e o atacante Mateuzinho. Então, são 2 jogadores que, desde o fim de semana, desde o sábado, já haviam iniciado a transição, e se o Ceará botou o boletim no sábado, é provável que nos dias anteriores eles já estivessem na transição, então talvez estão ali com 1 semana de transição. Talvez um tempo suficiente para que no jogo de amanhã sejam relacionados. Vamos aguardar para saber, mas quero saber o que vocês acham e do impacto que um retorno do Mateuzinho e também do Luiz Otávio pode trazer para o Ceará. Devem seguir de fora o goleiro Richard, o zagueiro Ronald Carvalho, o volante Zanocelo e o centroavante Wendel Silva. Todos esses ainda realizam trabalho com a fisioterapia. O Richard, uma lesão no ombro, o Ronald Carvalho na coxa, o Zanocelo no joelho e o Wendel Silva na coxa, tá certo? Esses jogadores devem seguir de fora. E para o jogo de amanhã tem uma motivação ainda maior. Além de alcançar o objetivo do Ceará, que era chegar às oitavas de final, o Ceará pode também embolsar uma premiação milionária de 3 milhões de reais, isso sem considerar os prêmios que ele já recebeu por avançar até a 5ª fase. Então, é um jogo importante, um jogo decisivo, mas é uma semana de uma balança importante para o Mozart, porque tem que valorizar esse jogo de amanhã, mas tem que lembrar que no domingo, tem jogo importante contra o Fortaleza. E aí, o que é que você acha sobre esses assuntos que a gente conversou? O que é que você acha sobre essas mudanças, sobre esses retornos, sobre o foco no jogo de amanhã? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal
e de compartilhar esse vídeo com outros torcedores. Um abraço, torcedor, e até o próximo vídeo.